como iniciar uma reunião como igreja, né? Ah, quais são os procedimentos para estar se reunindo? Essa questão da reunião, ela é um pouquinho complicada. Qual a importância de darmos início às reuniões orgânicas? Bom, nossa Sérgio Almeida está fazendo uma pergunta aí, né, sobre essa questão da reunião, né, da importância de nos reunirmos organicamente. E eu quero aproveitar a deixa para estar compartilhando duas passagens, né, com os fraters e as sors. Boa tarde, Majô. Shalom. Eu não te cumprimentei antes porque estava concluindo o raciocínio, né, sobre a questão da ceia, depois veio o travamento. Ah, bom, retomando aí, né, com o questionamento da Ju Almeida, eu queria fazer compartilhamento de tela, mas estou com um certo receio, né, de a live travar de novo. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou copiar aqui o texto que eu gostaria de estar compartilhando e vou colar o texto no chat, tá? Para a gente poder acompanhar junto esse texto, ok? Um momentinho. Boa tarde, Tiago Andrade, Shalom. Dircilene, boa tarde, Shalom. Essa passagem que eu quero estar compartilhando, ela se encontra lá em Hebreus, ok? No capítulo 2. Eu vou estar compartilhando o texto aí no chat. Majô tá informando aí que teve mais um travamento. Por favor, pessoal, me avisa, tá? Se tiver algum problema aí durante a transmissão. Bom, tá um pouquinho picada a sequência aí, mas o trecho é capítulo 2 de Hebreus, tá? Os versos 1, 2 e 3, que diz o seguinte: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição,
Agora o verso 3 é o verso que a gente deve olhar com mais atenção, ok? Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Bom, aqui, gente, ah, o que eu gostaria de colocar com relação a, a esse verso, né, é o seguinte: se temos tido, né, analisando o contexto do 1 ao 3 aí, se temos tido a oportunidade, o privilégio de ouvirmos a verdade, né? O privilégio de ouvirmos a verdade, de despertarmos, né? Do sono, despertarmos da inércia, né? Da alienação, por exemplo, e simplesmente fechamos os olhos, né? Deixando de compartilhar isso com outras pessoas, deixando de estar reunido com outras pessoas, né? Isso será cobrado de nós, né? O fato de, o fato de estarmos guardando para nós, né? Tudo isso que temos ouvido e aprendido, não estarmos compartilhando e não estarmos também colocando em prática, né? Aquilo que temos ouvido e aprendido. A outra passagem que eu também gostaria de estar compartilhando, complementando, né? Fica ainda na carta aos Hebreus, só que agora capítulo 10. Eu ia tá compartilhando a partir do verso 23, mas vamos, por enquanto, meditar apenas no verso 25. E não deixemos de congregarmos como é costume de alguns. E o verso continua, a gente pode estar... ok, a Ju está falando aí que travou. Pessoal, travou para todo mundo aí? Precisa retomar a explicação sobre o texto aí de Hebreus. A Ju está falando que voltou, mas eu preciso saber, né, se houve aí alguma dificuldade no entendimento por conta do travamento. Bom, o Marcos está falando aí que tá bom. Bom, gente, só para reforçar, né? Caso tenha tido alguma dificuldade aí por conta de travamento e tal, nesses três primeiros versos, né, do segundo capítulo de Hebreus, o entendimento que eu tive aí é o seguinte: começando lá, né, no verso 1, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos, né? O que isso quer dizer? Se cremos, né, que agora estamos despertando para a verdade, e eu particularmente creio nisso, né, que de fato estamos despertando para a verdade, estamos tendo a oportunidade, o privilégio de conhecermos o Criador e Salvador, né? Da forma como ele realmente é,
e não da forma como ele foi compartilhado durante anos de forma customizada, né? Ah, agora que a gente está tendo essa oportunidade, esse privilégio, né, de conhecermos a verdade, não podemos ser negligentes, né, no sentido de ficar de braço cruzado, sem estar compartilhando com os outros, sem estar em comunhão, né, com, com os demais. E para complementar esses três versos aí, eu queria compartilhar também, né? Já falei, mas estou reforçando. Hebreus 10, a princípio apenas o verso 25, que começa da seguinte maneira: não deixemos de congregarmos como é costume de alguns, né? E lá no sistema esse texto é muito usado para reforçar a necessidade de. Boa tarde, Karine Rodrigues, Shalom. Pessoal, realmente travou tudo aqui, mas acredito que agora voltou. Por favor, confirmem aí. Estou aguardando aí uma confirmação de vocês para a gente poder estar dando seguimento. Confirmem aí se tiver tudo ok. Bom, ok. Como eu estava dizendo, né? Antes de ter o travamento aí, de acordo com a pergunta feita pela Ju Almeida, né, sobre qual a importância de estarmos iniciando, né, as reuniões orgânicas, tal, ah, eu compartilhei duas passagens, né, da Bíblia que se encontram lá na carta aos Hebreus. Primeiramente no capítulo 2, versos de 1 a 3, onde fala lá, né, que nós que temos tido a oportunidade, o privilégio de despertarmos para a verdade, não podemos ser negligentes, né, no sentido de simplesmente cruzar os braços e guardar apenas para nós, né? Essa verdade que temos aprendido, né? Mas que devemos estar compartilhando uns com os outros através de comunhão, através de caridade, né? E a outra passagem complementando essa, ainda na carta aos Hebreus, tá lá no capítulo 10. Leiam depois os versos de 23 a 25 também, né? Vai praticamente reforçar aquilo que está lá no capítulo 2, dos versos 1 ao 3.
Mas o 25 está falando que não devemos deixar de congregar como é costume de alguns, tá? Eu havia dito que muitos no sistema usam essa passagem, né, de Hebreus 10, 25, para reforçar a necessidade de, é, de ter compromisso com a denominação, participando dos cultos, sendo assíduo, mas temos aprendido que, na verdade, essa questão de congregar diz respeito a estar junto, em comunhão, né? Independente se está no templo, se está no salão, se está na casa ou na praça, certo? Ah, o objetivo principal, o foco, está em nos reunirmos, tá? Por isso a importância aí, né, de estarmos iniciando as reuniões. E não só isso, né? Ah, é importante que a gente leve em conta a questão do amor, da comunhão, que a gente deve observar. Respondendo aí, né, a questão da Sérgio Almeida, essa é a importância. Pessoal, travou de novo? Bom, enquanto eu estava respondendo a Sérgio, preocupado também com essa questão do travamento, não sei se foi feito mais alguma pergunta por algum outro frater ou sor. Gostaria que vocês estivessem me auxiliando aí. Eu vou dar uma olhada aqui no chat, né, para ver se foi deixado mais algum questionamento aí. Bom, o Máximo perguntou aqui, né, dentro dessa passagem aí de Hebreus 10, 25, e não deixai-vos a congregação, como é costume de alguns, não significa deixar Cristo, pois eu, por exemplo, demorei uns 3 anos para começar a achar pessoas. Bom, Máximo, vou falar aquilo que eu entendo a respeito disso, certo? Primeiro, quando a gente lê dessa forma, né, e não deixai-vos a congregação, vai dar a entender que a congregação corresponde ao local, né, onde as pessoas se reúnem. E não é isso que o texto está querendo dizer, tá? O texto, na verdade, está falando literalmente de reunião, certo? Não necessariamente num local específico, num estabelecimento fixo, né? Mas independente de local, de dia e horário, a importância é em estarmos reunidos, né? E eu não entendo que ficar
sem se reunir significa deixar a Cristo, de modo algum, tá? Eu creio que temos períodos, né, onde conseguimos fluir no chamado, no ministério, naquilo que na missão, né, a qual fomos aí designados, tal. Mas tem períodos onde a gente vai estar tendo que lidar aí com dificuldades, né, com adversidades. Isso não quer dizer que nos afastamos do real propósito, né? Não sei se eu consegui ser claro aí na minha explicação. Se alguém quiser colaborar aí no chat, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui de questionamento. Realmente, né? O sistema prende as pessoas com esse chavão, vamos dizer assim, né? Como diz o professor A, que é o caixinha de promessa, né? Lê um texto isolado, fora do contexto e faz pressão em cima dos membros dessa forma, né? Karine Rodrigues, a minha pergunta: devemos ir em alguma denominação? Karine, eu quero responder da seguinte maneira essa questão. Você acredita que Jesus está presente, né? Por exemplo, na Assembleia de Deus, ou na Batista, ou na Presbiteriana? Bom, eu acredito que Jesus está presente em todas essas denominações e em outras. A questão é, a denominação, ela une ou ela separa o corpo? Né? Porque a igreja, na verdade, ela é uma só. Ela é o corpo de Cristo. Então, é extremamente complicado essa questão, né? De uns estarem reunidos num determinado contexto, seguindo determinadas doutrinas e dogmas, outros estarem reunidos em um outro contexto, seguindo outras doutrinas e outros dogmas, né? Boa tarde, Conceição, Shalom. A igreja, ela deveria estar em um único propósito, em uma única visão, vamos dizer assim, né? E eu creio que a visão da Assembleia não é a mesma da Batista, que não é a mesma da Presbiteriana, que não é a mesma da Metodista, e isso é complicado, né? Porque se existe apenas um Deus e um só Salvador, Jesus Cristo, não faz sentido, né? Terem tantas opiniões divergentes, vamos dizer assim. O que precisamos fazer é estar justamente na contramão das congregações, era o que eu ia dizer quando travou aí pela última vez, estarmos na contramão das denominações em Errad, né? Errad é um termo hebraico
que corresponde aí à unidade, mas não unidade no sentido de quantidade, e sim unidade no sentido de um só espírito, um só propósito, né? E para que estejamos em um só espírito e um só propósito, não dá para nos dividirmos em denominações, né? Então, espero que tenha ficado claro aí, apesar dos travamentos e tal. Então, eu não recomendo, né, que faça parte de alguma denominação, mas é importante, né? É importante, nem que seja em casa com a família, ou se não consegue se reunir com a família, porque nem todos concordam, é, procurar por pessoas, né, que estão na mesma visão para estarem se reunindo, né? Porque porque precisamos estar reunidos em amor, em comunhão, né? Vamos ver se tem mais algum questionamento aí. Elzio, eu ainda não estou reunindo como igreja de Cristo, porque na minha região não tem escola de Jesus. Elzio, essa está sendo a maior dificuldade para muita gente, né? É, nem, nem todos têm a sorte aí, né, de encontrar pessoas, né, próximas que estão na mesma visão para estarem se reunindo, mas não podemos desanimar. Tá? Apenas estava lá a nossa Sor Miriam dos Anjos, sedenta, né, para se reunir, e hoje podemos constatar que não só está tendo escola de Jesus lá em Aracaju, como realmente está sendo é, assim uma vitória, né? O início aí dessa escola de Jesus lá em Aracaju está sendo muito bem sucedido, né? Outras localidades também estamos em contato com pessoas que, apesar de não morarem na mesma cidade, estão próximas, né? E, e têm condição de se reunir. Então, não devemos desanimar, não devemos perder a esperança, mas devemos desejar, né, que apareçam outras pessoas próximas a nós com a mesma visão, para que possamos estar reunidos, né? Ah, compartilhando essa verdade que temos aprendido com o nosso professor Akel, né? Que tem nos ajudado a compreender de forma adequada a Bíblia e a entendermos de fato o Evangelho, né? E principalmente que possamos estar colocando em prática tudo isso que temos aprendido, né? É, a dificuldade do Elzio é a mesma da Karine, é a mesma de outros, mas vamos permanecer firmes aí, né? Do mesmo jeito que surgiu a Escola de Jesus em Aracaju, eu creio que surgirão muitas outras, né? Ah, está começando também a Escola de Jesus em Porto Velho, Rondônia. Sim, Sérgio.
Vamos ver, Maria das Graças fez uma pergunta, deixa eu resgatar a pergunta aí da Maria das Graças, só um momento. Ok. Quero saber como fazer este trabalho da Escola de Jesus sem ter um lugar para congregar. Ok. Bom, essa questão do lugar para congregar, essa questão ela pode ser resolvida da seguinte maneira. Você pode estar abrindo as portas da sua casa, ou você pode estar, por exemplo, com um grupo de pessoas se reunindo na praça mesmo, né? Não vejo dificuldade nenhuma nisso, em estar reunido, mesmo que seja na praça, para estar em comunhão, compartilhando uns com os outros a verdade, né? Agora, como fazer este trabalho? Isso aí, esse questionamento também é importante, né? Existe um formato, né? Um modelo de reunião que eu quero estar compartilhando agora com os Fraters e Sors. Isso que eu vou estar compartilhando eu recebi através de um dos vídeos do Akel, né? E anotei esses procedimentos, né? Essas etapas, vamos dizer assim, esses tópicos que precisam ser levados em conta para que possamos estar nos reunindo como igreja, né? Uma coisa que tem que ser levada em conta primeiramente, quando estamos nos reunindo como igreja, a questão do cumprimento, né? É importante que nos cumprimentemos, né, a todos. É importante que a gente cumprimente aí todos aqueles que estão participando, né, da reunião conosco. E esse cumprimento não deve ser apenas um aperto de mão com um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que está se reunindo, e apenas desejar, não sei, a paz do Senhor, ou graça e paz, como é costume, né, do sistema. Mas esse cumprimento é o momento onde estaremos nos colocando à disposição de cada um, né, para ouvir como que foi a semana de cada um, o que, que aconteceu de bom, o que, que aconteceu de ruim. Pode até acontecer de, nesse momento de cumprimento, já, assim, acontecer já de um frater ou sor estar orando, né, pela pessoa que ele cumprimentou, né, por exemplo. Então, esse momento de cumprimento, ele deve ser em amor, né, sem pressa, demonstrando realmente preocupação uns com os outros, né. Após o cumprimento, tem aí um momento, por exemplo, que há que eu trata como uma confraternização através de músicas, né? No sentido. Vou reforçar aqui rapidamente, gente, ainda com relação à pergunta da Maria das Graças, né? Sobre como devo fazer, né? Qual deve ser aí o procedimento para que a gente se reúna aí organicamente como igreja, né? Primeiramente, né, falando aí de forma resumida, primeiramente a gente tem que levar em conta a questão do cumprimento,
nessa hora é importante que procuremos, né, assim, saber sobre a vida de cada um, nos coloquemos aí à disposição para ajudar com alguma coisa, né? Então, essa questão do cumprimento não deve ser aquela coisa rápida, olá, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, aperto de mão e pronto. Não. É importante que você o cumprimente, né? Com aperto de mão, abraço, que você converse com a pessoa, pergunte como foi, né? A semana dela, tal, se demonstre interesse, né, pela vida dela, isso com todos, né, antes de começar a reunião. Após os cumprimentos, tem aquele momento de alegria com músicas, né, onde vamos estar exaltando o Criador e Salvador em alegria, né, cantando alegremente, né, ao Senhor aí. Depois vem a parte do ensino, né? Onde pode ter alguém específico para estar trazendo ensino, mas todos podem estar participando, né? Fazendo pergunta, compartilhando, né? Assim, algo que possa acrescentar aquilo que está sendo ensinado, né? E aí, depois do ensino, que já é uma ceia, né? A ceia espiritual, aí vem a parte do comes e bebes, né? Que é a ceia comunitária, né? Que é uma extensão da ceia, vamos dizer assim. Depois de estarmos alimentados espiritualmente, aí vem o alimento físico, onde todos devem participar com alegria, né? Colaborando tanto com coisas para comer quanto para beber. E dessa forma, né, que devem ser as reuniões como igreja, né? Essa é a forma orgânica de estar se reunindo como igreja.